Se você faz ou pretende fazer o short strangle, seja operando opções de criptomoedas, que é o foco aqui do canal, ou operando opções de outros mercados, como de ações, esse é um vídeo que em particular eu recomendo que você assista até o final. Eu vou te falar sobre o manejo do short strangle, mas eu vou começar te mostrando uma forma de você proteger o seu strangle. Um manejo, em geral, são ajustes defensivos que a gente faz da nossa posição, mas eu vou te mostrar uma alternativa que vai tornar o seu strangle mais protegido e que vai mitigar a necessidade de manejo, ou, ainda que ele seja necessário, você vai fazer ele numa condição muito mais confortável e favorável. Depois eu vou te mostrar o momento ideal para você iniciar o manejo, ou seja, quando fazer o manejo. Logo em seguida, eu vou te mostrar como você faz o manejo na prática, quais são as melhores alternativas. Vou te mostrar o resultado de backtests, para que você veja estatísticas de quais são os manejos mais vantajosos. E por fim, vou te mostrar uma abordagem alternativa bem pouco difundida por aí, mas que é extremamente interessante e pode te dar um retorno bem significativo no seu strangle vendido. Se você não me conhece, eu me chamo Carlos Cordeiro, sou especialista em opções de criptomoedas. Para me seguir nas outras redes como Insta, acessa o link aqui na descrição. E aqui na descrição você também encontra um formulário para aplicação para uma mentoria gratuita de opções de criptomoedas. E agora, bora entender brevemente, caso você não saiba, o que é o Short Strangle, para logo em seguida te mostrar como que você faz a proteção dele. Bom, caso você não saiba, o Strangle basicamente consiste na venda de uma put e na venda de uma call, ambas fora do dinheiro, ambas OTM. Então, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está em torno de $40 mil. Se você fizesse a venda de uma put no strike 30 mil e a venda de uma call no strike 50, você teria montado o Short Strangle. E o range de lucro do Short Strangle é acima do strike da put e abaixo do strike da call. Então, toda essa aqui é a região de lucro do Short Strangle. Caso na data do vencimento o Bitcoin esteja acima do 30 e abaixo do 50, você tem o lucro de 100% na operação, caso você carregue até o vencimento e não decida fazer a rolagem antes. Legal, mas como que a gente protege o nosso Strangle? Se o Bitcoin cai muito, se aproximando do strike da put, especialmente se ele cai muito rápido, essa put aqui ela vai entrar no prejuízo. Se ele sobe muito, por outro lado, essa call aqui e vai entrar no prejuízo. O prejuízo da call, no caso de subida, ele é amenizado pelo lucro da put. E, em caso de queda, o prejuízo da put é amenizado pelo lucro da call. No entanto, se esse movimento aqui é muito forte, o prejuízo do lado testado, ele supera o lucro do outro lado. Entendendo esse risco, quais medidas que a gente pode tomar para mitigar ele? Se eu sei que a minha put vendida entra no prejuízo à medida que o preço do Bitcoin cai, por que não fazer um short em futuros? Se eu abro uma posição de short, à medida que o mercado cai, essa posição entra no lucro, exatamente o movimento contrário da put vendida. Então eu posso decidir armar um short aqui no mesmo strike da minha put vendida. Se eu faço isso e o Bitcoin cai abaixo do strike, à medida que essa put vai aumentando seu prejuízo, esse prejuízo vai sendo anulado ou pelo menos mitigado com o lucro obtido no short. E a mesma coisa vale para cima. Se o Bitcoin sobe muito, a call vendida entra no prejuízo e eu posso contornar isso fazendo um long, uma posição de long aqui no strike da call vendida. Então, à medida que o Bitcoin sobe acima do strike, o prejuízo da call vendida aumenta, porém, ele é mitigado pelo lucro obtido com o meu long em futuros. Essa é uma proteção super simples de fazer na prática e extremamente importante. Ela reduz a volatilidade da sua posição, ela mantém o delta da posição controlado e, principalmente, ela preserva a sua margem de manutenção, o que reduz de maneira absurda o seu risco de liquidação e, portanto, te confere um excelente grau de segurança. Você também pode pensar em fazer essa proteção armando aqui o seu short num preço acima do strike da put vendida, digamos nos $32 mil. Então, à medida que o mercado cai abaixo dos 32 e se aproxima do strike, a sua proteção já é acionada. E de igual modo, você pode fazer aqui o seu long também num preço um pouco antes do strike da call, digamos que nos 48, porque aqui vai ser acionada a sua proteção.
Legal? Isso vai te proteger de eventos extremos e que teriam, em tese, um potencial de ter um alto impacto negativo na sua conta, vai preservar sua margem de manutenção e, por consequência, vai te dar mais tempo para avaliar se um manejo é necessário. Como você não está com aquela pressão psicológica de um prejuízo muito grande no lado testado, você pode analisar com calma para avaliar a possibilidade de o mercado voltar a ficar favorável para sua posição. E ainda que você avalie a necessidade de fazer um manejo, você vai poder fazer isso com muito mais tranquilidade e sem aquela pressão psicológica de estar com um prejuízo muito alto na sua posição. Legal. Agora que você viu como proteger o short strangle, eu quero te mostrar qual o momento ideal quando você deve fazer o manejo em caso de necessidade. Existem 3 momentos-chave para você considerar o início de um manejo. O primeiro deles é o mais subjetivo, mas é o primeiro momento que você deve considerar iniciar o manejo. Que momento é esse? Quando houver um movimento direcional forte e rápido, especialmente com expectativa de continuidade desse movimento. Então, o Bitcoin está nos 40 mil, vamos supor que ele faz um movimento direcional para baixo muito forte, ele cai rapidamente dos 40 mil para os 35. Diante de um movimento desse, o que você deve levar em consideração? Se você acredita que esse movimento de queda vai ter continuidade, ou seja, a queda não vai parar nos 35, ela vai continuar na direção dos 30, esse momento aqui é um bom momento para você considerar fazer o manejo. Agora, esse critério aqui, ele tem um alto grau de subjetividade e ele depende bastante da assertividade da sua análise. 2 dicas que eu dou para você ter uma análise mais assertiva são: primeiro, procure identificar o que desencadeou esse movimento direcional. Procure identificar se o que desencadeou esse movimento direcional de queda, poderia ser também um movimento direcional de uma alta muito violenta. Procure identificar se o que ocasionou esse movimento foi um ruído, possivelmente já está precificado nesse movimento até aqui, ou se foi uma mudança de fundamento em relação ao ativo subjacente, no caso o Bitcoin, que tende a continuar sendo precificada. Então a primeira dica é identificar o que ocasionou esse movimento, ruído ou fundamento. E segundo, se certifique que o que você está levando em consideração para traçar uma projeção, para fazer uma expectativa de continuidade ou não desse movimento, é uma análise fria e livre de emoções. É muito diferente eu ter uma expectativa de continuidade da queda e eu ter medo de que o mercado vá cair. É muito diferente eu ter uma expectativa de continuidade da alta e eu estar torcendo por essa alta, eu estar imerso num sentimento de euforia causado pelo FOMO. Então a decisão nesse momento aqui envolve muito o seu discernimento, sua capacidade de análise e o reconhecimento de vieses que possam estar afetando a sua análise. O segundo momento chave para decidir fazer o manejo, ele já é bem mais objetivo. A gente pode decidir iniciar o manejo uma vez que o strike tenha sido atingido, seja o strike da put vendida ou da call vendida. Por quê? Porque acima do strike da put e abaixo do strike da call, ainda que a nossa posição esteja num prejuízo, esse prejuízo é momentâneo e na data do vencimento, todo esse range aqui é favorável à nossa posição. E é bom sempre lembrar que quando a gente está vendendo opções, o decaimento do θ é a nosso favor. Então, se ela se mantiver ainda que próxima de uma das pontas, porém acima do strike, a posição está favorável e em tese não há necessidade de manejo. No entanto, a partir do momento que ela atinge o strike, esse pode ser o momento para que eu deseje começar o meu manejo. E existe um terceiro momento que também é bem objetivo, que é quando a nossa posição atinge o break-even. Nosso break-even aqui para baixo é um pouco abaixo desse strike e para cima é um pouco acima. Para saber o meu break-even, eu tenho que saber quanto eu recebi de prêmios pela venda da put e pela venda de call na montagem da operação, ok? Bom, se eu decido iniciar o manejo a partir do momento que a posição atinge o break-even, eu estou com as probabilidades ao meu favor. Por quê? Porque a partir do break-even, a POP, a probabilidade de lucro, ela fica abaixo de 50%. Portanto, aqui a estatística não é favorável para que eu mantenha essa posição. Portanto, esse é o melhor momento, estatisticamente falando, para eu dar início ao meu manejo.
manejo. É claro que você deve levar em consideração também o seu perfil de risco e ter em mente que quanto mais tarde você iniciar o manejo, ou seja, quanto mais você deixar o mercado continuar trabalhando no sentido contrário da sua posição, maior vai ser a probabilidade de você permanecer no lucro, porque o mercado pode se aproximar, pode até testar o strike e voltar. A probabilidade maior é essa, e se você se desfaz da posição antes, você acabou pagando caro pela recompra de uma opção, sendo que ela voltaria o range de lucro, mas por outro lado, você fica exposto a um prejuízo maior, porque ela também pode ir em sentido contrário à sua posição e não voltar mais. Legal? Então esses são os pontos que você deve levar em consideração ao decidir quando fazer o manejo. E agora quero te mostrar como fazer o manejo em si. Se essa put vendida que está sendo testada, pode ser tentador você querer se livrar dessa posição para estancar o seu prejuízo, não é? No entanto, eu já vou te mostrar backtests que comprovam isso. O manejo mais efetivo, ele acaba sendo rolar ao lado não testado. Caso o mercado caia, o lado testado é o da put. Caso ele suba muito, o lado testado seria o da call vendida. Se o lado testado é o da put vendida, eu vou fazer a rolagem do lado não testado. O que seria a rolagem do lado não testado? Eu recompro essa call aqui, ela vai estar muito barata, e eu vendo uma nova call num strike mais baixo, recebendo assim mais créditos. Essa seria a rolagem do lado não testado. Rolar o lado não testado aumenta os créditos recebidos, também reduz o delta total da minha posição, o que mitiga riscos e é extremamente importante. E pelo fato de eu estar recebendo mais créditos, eu aumento melhor o meu break-even, meu ponto de equilíbrio. Então a rolagem seria simplesmente isso. Eu recompro a call que eu vendi inicialmente e vendo no strike abaixo, coletando mais prêmio. Eventualmente eu posso até manter essa call vendida, porque se ele caiu muito, a expectativa é de que ela vire pó. No entanto, caso eu precise de margem para vender mais uma, eu posso recomprar ela baratinho para liberar margem também. E existem duas maneiras de eu rolar o lado não testado. A primeira delas, que eu chamo a forma simples, e a segunda, que eu vou te explicar logo na sequência, que é uma forma um pouquinho mais complexa. A forma simples é: bom, eu decido recomprar essa call aqui e para eu saber em qual strike eu vou vender a próxima para coletar mais prêmios, eu levo em consideração dois pontos. Qual o strike mais baixo possível eu conseguir vender ela, e dois, que não haja possibilidade de o mercado retomar esse patamar, pelo menos até a data do vencimento. Então eu quero vender a call no strike mais baixo possível para coletar o maior prêmio possível, só que não tão baixo ao ponto que essa call possa entrar no dinheiro. Então vamos supor que eu considero que os 40 mil são uma resistência importante, eu considero que eventualmente ele até pode testar um pouquinho essa resistência, mas ele não deve romper muito acima dela. Se essa for a minha leitura, eu faço a venda da call no strike 41 mil dólares. Simples assim. O mais baixo possível, acima de uma resistência. E a forma complexa, eu vou neutralizando aos poucos o delta da minha posição. O short strangle é uma operação de delta neutro. Imagine que eu inicie o short strangle no strike correspondente ao delta 20, ok? Tanto na call quanto na put. O delta de uma call é positivo e o delta de uma put ele é negativo. Porém, quando eu vendo uma opção, tanto put quanto call, eu tenho aqui um sinal de menos. Então, embora o delta da put seja negativo, porque a put tem uma correlação inversa com o preço do ativo subjacente, o delta da minha conta vindo da venda de uma put, ele acaba sendo um delta de 20, menos com menos dá mais, ok? Por outro lado, o delta da call, na minha conta, ele é de menos 20, menos com mais, menos. E o delta total da minha conta é de 20 da put vendida, menos 20 da call vendida. 20 menos 20, 0. Portanto, eu inicio a minha posição com um delta neutro. Só que à medida que o mercado vai se movimentando, o delta também se move. Se o Bitcoin sai dos 40 e ele vai para os 30,
o delta da put ele vai ficar de aproximadamente 50, que é o delta aproximado de opções ATM no dinheiro. Se o preço do ativo subjacente está no mesmo preço do strike, quer dizer que essa opção tem 50% de chance de ficar dentro do dinheiro e 50% de chance de ficar fora do dinheiro. Por isso, o delta é 50. Então, a minha put vendida inicialmente representava um delta de 20 e passou a representar um delta de 50. E a minha call vendida, ela reduz o seu delta. Vamos dizer que ela reduziu para menos 10. Pode reduzir até menos, mas aqui é um valor didático, ok? Então, o delta da minha conta, que inicialmente era zero, era neutro, nessa situação aqui, ele passou para um delta de 40. 50 da put e menos 10 da call vendida. E o meu objetivo é reduzir o delta total da conta em 30 a 50%. Aqui eu vou pegar a média e vou ter como objetivo reduzir em 40%. Ok? Se o meu delta é de 40, 40 menos 40% é igual a 24. Então, o meu objetivo é mudar o delta da conta de 40 para 24. Legal. A minha put, que está no dinheiro, tem um delta de 50. Essa call está com menos 10. Então, eu vou me livrar dessa call aqui. A partir do momento que eu recompro, eu fico com 0 e meu delta da conta passa para 50. E eu quero transformar ele a 24. 50 menos 24 é igual a 26. Bom, se aqui eu estou com delta 50, aqui está 0 porque eu recomprei essa call. Para eu ter aqui um delta 26, basta eu vender uma call no strike correspondente ao delta 26. Digamos que o delta 26 corresponda ao strike 42 mil dólares. Fazendo isso, o delta da minha put vendida é de 50, o delta da minha call vendida é de menos 26, 50 menos 26 é igual a 24, e é o delta desejado que eu tinha para reduzir em 40% o delta da minha conta antes desse manejo. E se o mercado continuar caindo, eu posso repetir esse processo. Eu posso rolar essa call do lado não testado e vender num strike mais baixo. E eu posso repetir esse processo até eventualmente formar aqui um straddle. Um straddle é uma put vendida e uma call vendida no mesmo strike, ambas no dinheiro, ambas ATM. Então eu posso continuar esse processo de rolagem. E se ele continuar caindo, eu também posso inverter. Eu posso continuar rolando a call ainda para baixo. Seria o strangle invertido, o short strangle invertido. Eu sei que essa explicação é um pouquinho mais complexa, justamente por isso eu estou chamando aqui de uma forma mais complexa. Mas se você tem interesse em aprender, você pode salvar esse vídeo e assistir ele novamente, fazer anotações, porque o passo a passo para você fazer a neutralização do delta, aqui. É só você seguir esse passo a passo. E além disso, a gente também tem uma forma de rolagem que eu não posso deixar de mencionar, que é a rolagem no tempo. Então você está estressado com essas rolagens, você acha que não vale a pena manter essa posição, manter essa obrigação assumida para o vencimento, digamos, de janeiro, você simplesmente pode desmontar essas duas pernas aqui e montar novamente um short strangle com o vencimento para o vencimento seguinte, por exemplo, de fevereiro. Se você fizer a montagem para o vencimento seguinte com os mesmos strikes dessa posição aqui, muito provavelmente você vai fazer essa rolagem recebendo um crédito adicional, porque ainda que você tenha que recomprar essa opção aqui pagando caro, logo em seguida você vai ganhar um crédito ainda maior vendendo ela nesse mesmo strike no vencimento seguinte. E você também pode avaliar se desfazer dessa posição aqui e montar um novo short strangle nas configurações iniciais, ou seja, as duas pernas com delta 20, delta 16, ou seja, qual o seu parâmetro de entrada preferido. Aí é uma questão de avaliar o que é mais vantajoso e o que você espera para o próximo ciclo do mercado. Legal? Então a gente já viu como proteger o strangle, quando fazer, como fazer, e agora deixa eu te mostrar alguns resultados de backtests. Esses dados aqui vieram de um estudo feito pelo pessoal da Teixe. Eles pegaram 17 anos de dados,
Obviamente, esse histórico, essa amostragem não se refere ao Bitcoin, porque o próprio Bitcoin não tem tudo isso de existência. Esses dados se referem a opções do SPY, que é o ETF do S&P 500, que é o mercado que tem uma grande correlação com o mercado de criptomoedas. E esse estudo, que leva em consideração 17 anos de dados, ele se refere apenas aos strangles testados. Lembra, o short strangle é uma estratégia com alta probabilidade de lucro, ou seja, a maior parte dos strangles ele não chega a ser testado. O preço do ativo subjacente ele não atinge nem o strike da put vendida e nem o strike da call vendida. Todos esses strangles vitoriosos eles estão de fora desse estudo aqui. Esse estudo ele mostra apenas o desempenho de algumas alternativas a partir do momento que o strangle é testado. Então a primeira posição aqui seria sair do trade no momento em que ele é testado. Ou seja, o ativo subjacente atinge o strike da put ou da call vendida. As saídas dos trades nesse momento, elas têm uma taxa de ganho de apenas 32%. Justamente porque a probabilidade maior é que uma vez que esse strike seja testado, a probabilidade maior é que o mercado retome para aquele nosso range de lucro. No entanto, como esse é um momento crítico, a maior parte das pessoas acaba se desfazendo das posições e exatamente quando elas se desfazem nesse momento, elas têm também o maior prejuízo médio. Por outro lado, continuar no trade até o vencimento eleva significativamente as taxas de ganho de 52% para 58%. Então o mercado testou aqui o nosso strike, a gente decidiu pagar para ver e levar até o vencimento. A probabilidade maior é que ele retome para a nossa faixa de lucro. No entanto, nas vezes que ele não retorna, a gente tem algum prejuízo considerável aqui, embora menor do que sair do trade no exato momento em que o strangle é testado. E por fim, a estratégia que tem a maior taxa de ganho e também o menor prejuízo é rolar o lado não testado até a formação do straddle, como eu te mostrei agora há pouco. Então, se eu faço a rolagem do lado não testado, ainda que o mercado vá muito contra a minha posição, na maior parte dos casos eu vou ter um trade vencedor. Quando eu não tiver um trade vencedor, eu vou ter um prejuízo que é muito pequeno, porque com essas rolagens do lado não testado, eu vou ter acumulado bastante créditos. Legal? Então agora você tem um embasamento estatístico que atesta a eficácia da rolagem do lado não testado. E apresentado tudo isso, eu quero encerrar o vídeo te mostrando uma abordagem alternativa. E a abordagem é essa. Bom, esses prêmios aqui eu acabei de extrair da Deribit de acordo com o que o mercado está pagando agora, para um vencimento de 44 dias adiante. Para cada Bitcoin que eu tenho na conta, se eu fizer a venda de uma call e de uma put, ou seja, se eu tiver totalmente coberto, com zero alavancagem, eu estaria recebendo um prêmio hoje de 3,40%. Se eu tiver na minha conta 0,1 Bitcoin e vender um contrato de 0,1 call e 0,1 put, obviamente meu valor absoluto vai ser diferente, mas o meu ganho em termos percentuais vai ser o mesmo, 3,40%. Legal? Essa é uma operação extremamente conservadora e ainda assim traz retornos bastante interessantes. No entanto, eu posso optar por ter uma abordagem alternativa. Eu posso optar por vender uma quantidade muito maior de contratos do que eu tenho na minha conta. Não estou recomendando que você faça isso, especialmente se você não entender todos os riscos e todas as nuances dessa operação. O ponto é que você pode optar, especialmente se você tiver um gerenciamento de risco bastante robusto, você pode optar por vender uma quantidade maior de bitcoins. Digamos que 5 contratos de call e 5 de put para cada bitcoin que você tem na corretora. Esse é o limite máximo que eu considero dentro de um limite de risco razoável. De novo, isso não é para qualquer um, você tem que entender bem o que você está fazendo. O ponto que eu quero levantar aqui é que você pode vender uma quantidade maior de opções, recebendo assim um montante de prêmios muito maior. Você monta a posição de uma maneira mais agressiva, coletando muito mais prêmio. E a partir disso, você assume uma postura mais defensiva. Você coleta mais prêmios inicialmente e depois disso você vai defendendo a sua posição, neutralizando o delta. Então você já começa coletando bastante prêmio, com um retorno percentual extremamente significativo, mas você entende que você vai defendendo a sua posição dia após dia.
Então, à medida que o mercado se movimenta e o seu delta sai da neutralidade, você vai ajustando dinamicamente a sua posição. Então, você tem aqui um strangle, aqui tem a put vendida, aqui tem a call vendida. Inicialmente, o preço do Bitcoin está aqui no centro, está equidistante das duas pontas, mas vai passando um tempo, ele vai se movimentando até que a sua posição não fica mais neutra, não fica mais centralizada, equidistante das duas pernas. E aí o que você faz? Você se desfaz dessa perna aqui, compra uma outra call mais longe, se desfaz dessa put aqui, compra ela mais perto e retoma a neutralidade inicial da posição. Como inicialmente você já recebeu prêmios muito acima da média, você tem que entender que você começou essa posição com uma gordurinha extra que você pode queimar para fazer esses ajustes. Ou seja, você pode ir reduzindo esse ganho ao longo do mês para 15, para 14, eventualmente até para 8. O ponto é que você pode ir reduzindo até chegar num alvo de ganho bem interessante, começando com uma postura mais agressiva, vendendo quantidade de contratos maiores e a partir disso assumindo uma postura defensiva, ainda que pagando prêmios para manter a neutralidade da posição. Legal? Então você acabou de ver como proteger o seu strangle, quando fazer o manejo, como fazer o manejo, o que mostram os backtests e ainda te apresentei uma abordagem alternativa que é extremamente interessante e tem um potencial de retorno bem expressivo também. Se você gostou do vídeo, taca o joinha, confere se está inscrito no canal e com o sininho ativado. Salve esse vídeo porque futuramente eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E se você tem algum amigo, parente ou conhecido que se interessa por opções e vai se beneficiar desse conteúdo, aproveita e compartilha o vídeo com essa pessoa. Espero que tenha gostado, te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até mais!